Vocês já sabem que a língua portuguesa é um grande diferencial, né? O cara que gabarita a língua portuguesa em prova está anos-luz à frente dos concorrentes. Então vamos trabalhar aqui com muita seriedade e principalmente com foco. Você precisa conhecer a banca. O que é que a minha banca cobra? O que é que eu preciso saber para resolver uma questão da minha banca? Nós vamos falar durante o curso sobre banca, sobre características importantes das bancas. Todo o início da língua portuguesa vai ser trabalhado aqui com base na sintaxe, na análise sintática. A gente começa por esse ponto. E disso a gente vai extraindo outros conteúdos para resolver todas as questões que nos interessam. Ok, pessoal? É isso aí. Primeira coisa que eu já vou perguntar aqui para vocês. Qual é a diferença entre análise sintática e análise morfológica? Isso é fundamental para começar. Senão a gente não sai do lugar. Então, olha aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, análise sintática e análise morfológica. Vamos entender um pouquinho essa diferença. Análise sintática é a análise das estruturas que compõem uma oração. E para ser oração tem que ter verbo. Ok? Então quer dizer que se eu tenho uma estrutura que tem verbo, essa estrutura vai ser chamada de oração. Tá? E a oração é composta por diversas partes que são chamadas de estruturas sintáticas. Então, o que é análise sintática? É a análise das estruturas que compõem uma oração. E quantas são estas estruturas? 12. Coloque esse número na cabeça. 12. Tá? Existem 12 estruturas sintáticas, 12 estruturas que podem compor uma oração. Então você tem que pensar assim, imagina que você tem lá uma oração quilométrica, gigantesca, ela só pode ter no máximo 12 estruturas diferentes. Pronto, se você conhece as 12, está tudo resolvido. Então vamos fazer o seguinte, vamos enumerar as 12 estruturas sintáticas, as 12 estruturas oracionais aqui no quadro, agora, e você anota aí no teu caderno, monte o teu caderno. O seu caderno será o seu material, acredite nisso. O seu caderno será muito mais importante do que qualquer gramática, do que qualquer livro, tenha certeza disso. Então vamos lá, pessoal. Primeira estrutura que eu já vou colocar aqui, sujeito. Tudo que não é sujeito, pense na oração, sujeito está aqui. Tudo que não é sujeito é o quê? Predicado. Predicado. Dentro do predicado, existem os predicativos. Predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Ah, então existem dois tipos de predicativo? Sim. Vamos colocá-los aqui então. Predicativo do sujeito. Siga a dica de montar o caderno, ok? E predicativo do objeto. Beleza. Nós temos também os complementos verbais. E os complementos verbais dividem-se em objeto direto e objeto indireto. Vamos colocá-los aqui então. Objeto direto e objeto indireto. Beleza, vamos lá. Existem também os adjuntos. Adjunto adnominal e adjunto adverbial.
adverbial, dois tipos de adjunto. Então, coloca aí. Adjunto adnominal, tá? Adjunto adverbial. Que mais? Assim como nós temos os complementos verbais, olha aqui, ó, nós temos os complementos nominais. Então coloca aqui complemento nominal. Complemento nominal. Lá na voz passiva, que é um assunto de extrema importância, lá na voz passiva nós temos uma estrutura que se chama agente da passiva. Ele tem que entrar na nossa lista. Coloca aí então. Agente da passiva. Claro que eu vou falar bem mais sobre isso depois, mas já pense um pouquinho aqui comigo. O que será que é agente da passiva? Agente é o cara que age, é o cara que pratica ação. Então, agente da passiva é o cara que age, pratica ação dentro da chamada voz passiva. Tá vendo? Então, você percebe que uma oração está na voz passiva. Aquele cara que está lá dentro praticando ação é o agente da passiva. Mas isso a gente vai ver em detalhes. Nós temos também na oração o aposto, tá? O aposto e o vocativo. O vocativo não é exatamente uma estrutura sintática, mas para efeitos didáticos a gente coloca tudo aqui no mesmo pacote, né? Nem vale essa discussão, que isso aqui não vai nos garantir pontos na hora da prova. Então estão aí as 12 estruturas sintáticas que nós precisamos conhecer em detalhes. Quais são elas? Sujeito, predicado. Predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Objeto direto, objeto indireto, que são os complementos verbais. Adjunto adnominal, adjunto adverbial, complemento nominal, agente da passiva, aposto e vocativo. Então, como eu disse, se você tiver ali uma oração quilométrica, bicho, ela só vai ter, no máximo, 12 estruturas diferentes. Conheça as 12. E isso cai em prova? Cai. Isso despenca na Fundação Carlos Chagas. Isso despenca no CESP-UNB. Se você não conhece as estruturas sintáticas, você não caminha. Você não compreende o fenômeno crase. Você não entende as regras de pontuação, você não entende as regras de regência, concordância, você não caminha. Acredite nisso, foque nesse início agora, certo? Então essas são as estruturas sintáticas. Tá, e análise morfológica é o quê? Então olha só, como eu disse, análise sintática é a análise das estruturas que compõem o quê? Uma oração. Você analisa a estrutura dentro de uma oração específica. Agora, aqui na análise morfológica, nós nos preocupamos com as classes gramaticais ou classes de palavras. Aqui você classifica a palavra independentemente de seu papel dentro de uma oração específica. Você classifica a palavra pelas suas características peculiares e não pelo seu papel dentro de uma oração específica. Você pode aqui pegar uma palavra isolada, independente de qualquer oração, assim como ela aparece no dicionário, e classificá-la. Se eu pego, por exemplo, a palavra Pedro, veja que essa palavra não está dentro de uma oração específica, está aqui, isolada. Tenho como classificá-la morfologicamente? Claro que sim,
Eu posso classificar a palavra Pedro pelas suas características peculiares. A palavra Pedro dá nome a uma pessoa. E palavra que dá nome a coisas e pessoas é o quê? Substantivo. Então veja que eu classifico a palavra Pedro, repito, não pelo seu papel dentro de uma oração específica, mas sim pelas suas características peculiares. A palavra Pedro dá nome a uma pessoa, e palavra que dá nome a coisas e pessoas é substantivo. Ok? Então, quando nós nos preocupamos com as classes de palavras ou classes gramaticais, nós fazemos análise morfológica. E aí eu pergunto, quantas são as classes de palavras? As classes gramaticais? 10. Coloque o número na cabeça. 10. Vamos enumerar aqui as classes de palavras, as classes gramaticais. Vamos lá então. Primeiro, substantivo. Posso classificar uma palavra como substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome a coisas, pessoas, sentimentos, tudo que precisa de um nome. E o que é adjetivo? Adjetivo é aquela palavrinha que qualifica o substantivo, qualifica coisas, pessoas, sentimentos, etc. Né? Então, claro, depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas já coloca aqui então, substantivo, adjetivo, o que mais? Advérbio. Deixa eu dar uma paradinha aqui só para abrir um parêntese. O substantivo, o adjetivo e o advérbio juntos compõem o grupo dos nomes. Não se esqueça disso. Substantivo, adjetivo e advérbio juntos compõem o grupo dos nomes. Então me diga uma coisa, substantivo é nome? É. Adjetivo é nome? É. Advérbio é nome? É. Estes são os nomes. Então pense, o que é complemento nominal? Complemento nominal, complemento de nome. Ou seja, é complemento de substantivo, é complemento de adjetivo, é complemento de advérbio. Então eu posso dizer que complemento de adjetivo é complemento nominal? Sim. Complemento de substantivo, complemento de advérbio, complemento nominal? Sim. Tá legal? Vamos continuar aqui com as classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, advérbio, verbo. Numeral. Pronome. O que mais? Conjunção. Aqui está uma classe de palavra que você precisa dominar. Conjunção. Tá? É a conjunção que estabelece as relações semânticas, ou seja, as relações de sentido. Causa, consequência, proporção, finalidade, condição, diversidade, explicação, e assim vai. Tá? Conjunção. Que mais? Artigo. Preposição e a interjeição. Pronto, estão aí as 10 classes gramaticais, as 10 classes de palavras. Substantivo, adjetivo, advérbio, que são os nomes. Verbo, numeral, pronome, conjunção, artigo, preposição, interjeição. Agora, vamos fazer uma análise bacana aqui. Fundamental para esta introdução ao preparatório tribunais aqui. Olha só, a palavra Pedro, morfologicamente falando, é o quê? Substantivo, né? Porque dá nome a uma pessoa. Então Pedro é um substantivo. Quando eu digo que Pedro é um substantivo, estou fazendo análise sintática ou análise morfológica? Morfológica. É classe gramatical. Agora, se eu pego a palavra Pedro, olha para mim. Se eu pego a palavra Pedro
e coloco dentro de uma oração específica, ela passa a exercer a função sintática? Sim. Dentro de uma oração específica, ela passa sim a exercer a função sintática. Agora, olha que interessante. A palavra Pedro, que é um substantivo, dentro de uma oração X, ela pode exercer a função sintática de sujeito, por exemplo. Veja lá. Pedro é feliz. Sujeito. Tá vendo? Se tem verbo, é oração. Se tem verbo, é oração. E oração possui estruturas sintáticas. Vai lá. Pedro é feliz. Sujeito. Quem é feliz? Pedro. Veja que a palavra Pedro, que é um substantivo, nesta oração X, está exercendo a função sintática de sujeito. Agora olha aqui. Se eu pegar a mesma palavra Pedro e colocar numa oração Y, será que ela pode exercer uma outra função sintática? Será que pode ser, por exemplo, objeto direto? Sim. Olha só. Eu encontrei o Pedro. Sujeito. Quem encontrou? Eu. Eu encontrei. Esse verbo pede complemento. Encontrei quem? O Pedro. Complemento de verbo sem preposição é objeto direto. Então veja que a palavra Pedro, numa oração X, pode exercer a função sintática de sujeito. A mesma palavra Pedro, numa oração Y, pode exercer a função sintática de objeto direto. E se eu colocar numa oração Z, pode ser objeto indireto? Veja bem, eu me referi ao Pedro. Sujeito, quem se referiu? Eu. Eu me referi, esse verbo pede complemento, me referi a quem? Ao Pedro. Olha a preposição a. Complemento de verbo com preposição é objeto indireto. Então, olha que interessante. Pedro, morfologicamente falando, é um substantivo. Agora, dentro de uma oração X pode ser sujeito, dentro de uma oração Y pode ser objeto direto, dentro de uma oração Z pode ser objeto indireto, e assim vai. Veja que a função sintática varia em função da oração a que a palavra pertence. Função sintática é o papel que a palavra exerce, que a palavra ou expressão exerce dentro de uma oração específica. Posso então dizer, olha aqui para mim um pouquinho, posso dizer que uma mesma palavra pode exercer diversas funções sintáticas diferentes dependendo da oração a que ela pertence? Sim. Tá vendo, pessoal? Principalmente no início dos cursos, para quem está começando a estudar, é comum perguntas do tipo, o Berg, eu não estou entendendo. Às vezes você diz que Pedro é um substantivo. Às vezes você diz que o Pedro é sujeito. Eu não estou entendendo. Substantivo é a classe morfológica, a classe gramatical desse vocábulo. Sujeito é a função sintática, o papel que ela exerce dentro de uma oração específica. Então são classificações diferentes, é isso que a gente tem que entender. Tá legal? Então, para fechar essa introdução, vamos lá. Posso dizer que uma determinada palavra pode exercer diversas funções sintáticas diferentes dependendo da oração a que ela pertence? Sim, essa que é a jogada. Essa que é a jogada. Beleza? Então veja que substantivo pode exercer diversas funções sintáticas. Tá? Numa outra oração, o substantivo Pedro poderia ser agente da passiva. Numa outra, o substantivo Pedro poderia ser aposto. E assim vai. Agora, olha uma coisa. Você se lembra dos advérbios? Advérbio de tempo, lugar, modo, negação, intensidade. Os advérbios
podem exercer diversas funções sintáticas, assim como o substantivo? Não. Já segura essa dica aí. Pega essa dica aí. Advérbio só pode exercer uma função sintática dessas 12. Uma. E só. Qual será que é? Qual será que é? Adjunto adverbial. Então, uma coisa eu vou te dizer: advérbio pode exercer função de sujeito? Não. Objeto direto? Não. Objeto indireto? Não. Agente da passiva? Aposto? Complemento nominal? Não. Se você olhar para um advérbio, tenha certeza de que ele vai exercer função sintática de adjunto adverbial. Não tem alternativa. Então, se eu digo assim, ó, aqui se faz, aqui se paga. Se aqui é um advérbio de lugar, nem pense duas vezes. Qual a função sintática que ele exerce dentro desta oração específica? Adjunto adverbial. Sujeito não pode ser, objeto, complemento, agente da passiva não pode ser. É adjunto adverbial. Então, às vezes, o pessoal pergunta assim, Berg, cara, no momento você diz que o aqui é um advérbio. Em outro momento você diz que o mesmo aqui é um adjunto adverbial. Eu não te entendo. Cara, advérbio é classe gramatical. Adjunto adverbial é a função que ele exerce dentro daquela oração específica. O que ocorre é que, se for um advérbio, não tem alternativa. Sempre vai ser um adjunto adverbial. Bem diferente do substantivo, que pode exercer diversas funções sintáticas diferentes. Ó, o adjetivo. O adjetivo pode também exercer diversas funções sintáticas diferentes. O adjetivo numa oração X, tá? Numa oração X, pode ser predicativo do sujeito. Numa oração Y, pode ser predicativo do objeto. Numa oração Z, pode ser adjunto adnominal, e assim vai. Beleza, pessoal? Então, esta introdução é fundamental para a gente dar aqui o primeiro passo ao estudo da análise da língua portuguesa para tribunais. Tá, e aí você pergunta, Berg, qual vai ser a sua estratégia, a sua linha de raciocínio durante o curso? A gente vai estudar apenas análise sintática, apenas análise morfológica, vamos estudar as duas classificações, e se forem as duas, é tudo junto, é separado. Pessoal, olha aqui. O nosso curso será basicamente será basicamente focado na análise sintática. Na análise morfossintática, seria o quê? Análise morfológica e análise sintática, tudo ao mesmo tempo. Se eu digo para você, olha só, que Pedro é um substantivo, olha aqui, exercendo a função sintática de sujeito numa oração específica, estou fazendo análise morfossintática. Porque eu disse que Pedro é um substantivo, análise morfológica, e diz que Pedro é um sujeito, análise sintática. Fizemos uma análise morfossintática, que é a soma da morfológica com a sintática. E a gente vai estudar isso tudo ao mesmo tempo. Não haverá neste curso uma aula sobre substantivos. Isso não vai te garantir pontos. Acredite nisso. Não haverá uma aula sobre artigo. Não. Nós veremos as classes gramaticais, tudo no bolo, no estudo da análise sintática. Tá, beleza? Tranquilos? É isso aí. Nós começaremos, então, trabalhando, coloca aí, trabalhando a análise
sintática. Mas como acabei de dizer, dentro do estudo da análise sintática, a gente vai acabar trabalhando também as classes gramaticais, ok? Então tá legal. Na análise sintática, por onde a gente vai começar? Pelo sujeito. Sujeito é fundamental para entender concordância, regência, pontuação, tudo. Então vamos começar com esta figura. Vamos falar dele, do sujeito. Vamos colocar aqui uma primeira estrutura. Olha só. O silêncio das águas e do vento envolvia o porto. Está aqui. O silêncio das águas e do vento envolvia o porto. Como eu faço para descobrir o sujeito desta oração? Primeiro, é uma oração? Claro que é, porque tem verbo. Se tem verbo, é oração. E oração, como a gente sabe, possui estruturas sintáticas, que são aquelas 12. Né? Então vamos à análise sintática. Como eu faço para descobrir o sujeito? Primeiro, ponha na cabeça que sujeito é o cara da oração que se relaciona diretamente com o verbo. Sujeito é o cara da oração que se relaciona diretamente com o verbo. Falou em sujeito, falou em verbo, falou em verbo, falou em sujeito. Então você vai até o verbo, para achar o sujeito, você vai até o verbo, e a este verbo você pode perguntar o que ou quem. O que ou quem. Não faça nenhuma outra pergunta para achar o sujeito. Não adianta perguntar de que, em que, para que, com que. Não. O que ou quem? O que ou quem? O que ou quem? Então vamos fazer a pergunta ao verbo para encontrar nosso sujeito. Vamos lá. O verbo. O que envolvia? O que envolvia o porto? Resposta. Sempre resposta completa. O silêncio das águas e do vento. Me dá sempre a resposta mais completa possível. Então vamos lá. Vai até o verbo, pergunto que ou quem para achar o sujeito. Verbo. O que envolvia o porto? O silêncio das águas e do vento. Está aqui nosso sujeito. Agora vou fazer algumas perguntas fundamentais. São simples? São. São básicas? São. Mas a gente vai usar na sequência de raciocínio, vai usar nas questões, tenha certeza. Vamos lá então. Trata-se de sujeito simples ou composto? Tem cara de sujeito composto, não tem? O silêncio das águas e do vento. Agora veja bem, eu estou falando das águas ou do silêncio das águas? Silêncio das águas. Eu estou falando do vento ou do silêncio do vento? Silêncio do vento. Veja, eu não estou falando nem das águas e nem do vento, estou falando do silêncio deles. É o silêncio das águas e do vento. Então, esta palavra silêncio é o que a gente chama de núcleo do sujeito. Repito, eu não estou falando das águas, não estou falando do vento, estou falando do silêncio das águas e do vento. Então, esta palavra silêncio é o núcleo do sujeito. E se este sujeito tem apenas um núcleo, ele é classificado como sujeito simples. Então, para saber se um sujeito é simples ou composto, você conta o número de núcleos. Tem que pensar do que exatamente que eu estou falando. É do silêncio das águas e do vento. Este é o núcleo. Se só tem um núcleo, sujeito simples. Só mais um comentário aqui. Se este sujeito fosse composto, como alguns pensaram,
Se ele fosse composto, o verbo que vem depois estaria no plural. Sujeito composto manda verbo para o plural. Quer ver uma coisa? Tira a palavra silêncio. Se fosse assim, ó, as águas e o vento envolviam o porto. Eu estaria falando das águas? Sim. Eu estaria falando do vento? Sim. O sujeito teria dois núcleos. O sujeito seria composto. E o verbo estaria no plural. Percebeu? Então, toma cuidado. Então, para saber se um sujeito é simples ou composto, você apenas conta o número de núcleos. Tá legal? Há outras classificações importantes, como sujeito determinado e indeterminado. Sujeito expresso, sujeito oculto, existente, inexistente. A gente vai ver tudo isso no próximo bloco, ok? Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.